Transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, aí, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é mais um episódio no formato do Vazante, que são esses episódios entre temporadas enquanto a gente espera a segunda temporada do Transa ir ao ar. Lembrando que a segunda temporada tem como tema masculinidades. Já está em produção, estamos super abertos para financiamento e também estamos recebendo e pedindo por áudios para pensar esse tema juntos. Então, manda pra gente um áudio, seja pelo direct do Instagram ou pelo e-mail transapodcast@gmail.com, mas entre em contato com a gente e manda seu áudio com dúvida, pergunta, caso, relato, pensamento sobre o masculino, sobre a masculinidade, sobre a sua vivência, sobre a sua experiência com o masculino ou a sua opinião sobre isso, enfim. Bora junto, porque toda a ideia do trans é que a gente troque e a partir desses entrelaçamentos a gente investiga os temas juntos. No último episódio, a gente tentou uma leitura de texto. Inclusive, se você ainda não ouviu, fica o convite para ir lá escutar o último episódio que a gente lançou, que é o Manual da Vida Adulta, onde a gente conversa um pouquinho sobre o BO, que é o cotidiano da vida adulta, e traz também a leitura de um dos textos que mais marcou o início da minha vida adulta, brincando também um pouco desse rolê, que é escutar algo que a gente poderia ler. Acho que o vício de audiolivros tem me viciado nisso e é um exercício interessante. Então, se você ainda não ouviu o episódio, corre lá para ouvir. E no episódio de hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre a autoimagem e o autojulgamento. E o porquê a gente gostaria tanto de ser perfeito. Hoje é aquele tipo de episódio que é meio frita-trica, sabe? Piração e balangação de beiço. Eu sei que a gente fala disso um pouco, acho que a gente menciona isso um pouco no episódio do erro, ou em outros episódios que a gente tá ali, né, se abrindo para as falhas. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho, não só nas falhas, mas na voz da nossa cabeça que gostaria que essas falhas não existissem. Eu tava ouvindo uma entrevista esses dias e a pessoa entrevistada tava falando um pouco de amor e de projeção, etc. E aí ela falou um negócio que me abriu para pensar muitas coisas. Que quando a gente tá conhecendo uma pessoa, a gente fica projetando e se esforçando e dedicando muita energia para se projetar perfeito, para não mostrar as nossas falhas. A gente entra num estado de alerta, assim, meio que tentando tapar todos os buracos. Só que, na verdade, o que a gente procura no encontro é o buraco. Porque é pelo buraco e pelo desvio que a gente consegue entrar. Assim como é pelo buraco e pelo desvio e pela falha na gente que o outro também consegue entrar e se conectar. Plano. Abro os olhos e a vejo. Observo sua pele, essas partes mais lisas, as partes secas. A pele fica quase grudenta nessas curvinhas. Atravesso seus relevos. Gosto dessa cicatriz perto do olho esquerdo. As suas marcas. A sombra das espinhas secas. À noite, quando você alisa a pele com creme, eu penso como que as linhas que contornam sua boca são muito mais profundas que a da testa. E para mim isso diz muito de você. Eu adoro essas sardinhas. O seu nariz pontudo, largo, pequeno, grande, com esse ossinho saliente, que é uma pequena montanha que separa as narinas da testa. Essa parte sua falta um pedacinho. Eu me encanto quando eu vejo esse dentinho torto que você tem na parte inferior da boca. Corta para, desça o olhar. Movimento de câmera, reenquadra. Foco. Vejo as ancas, a força do seu tronco, a gordura nos quadris, seus volumes,
as curvas, sua barriga, as partes mais tensas e as mais frouxas dos seus músculos. O umbigo, para dentro, para fora. Os pentelhos, os pelinhos encravados, as estrias, celulites, os lastros do crescimento. Seu cheiro, o azedo do seu cheiro, sem perfume. Corta as unhas quase roídas, as peles descascadas, o esmalte por fazer, esses pequenos cortes entre os dedos. Corta novamente seu rosto. A vejo me vendo. Corta, contraplano. Olhos escuros e cristalinos. Límpidos olhos de erguidos cílios. Bicha esquisita. Me amarra para dentro sem nunca ter colocado os pés na terra. Cospe um líquido azedo, doce enjoativo na minha boca, amarrando-me o seio na garganta e gritando, afunda-se com os dedos podres e asquerosos em mim. Para. Corta. Me silencia. Corta. Me encafifando com seus gestos estranhos, impulsivas escolhas. Toda ela é pura contradição e incoerência, de natureza dela mesma. Bicha avarenta. Fecha os olhos. Corta. Tela preta. Tá duvidando? Eu te quebro agora, se você estiver duvidando. Corta. Ao retornar-me a mim, ainda é ou era. Ideal ou seria. Eu mesma, a me olhar no espelho. Vaza, fia. Gargalhadas e tintim. Tá duvidando? Eu quebro agora se você tá duvidando, minha filha. Vaza, fia. E é engraçado porque a pessoa falava dessa performance que a gente investe, de se mostrar perfeito e uma tensão que a gente fica se alguma coisa não sai, né, nesse lugar. Ai, meu Deus, eu ronquei quando eu ri. Ou então, ai, nossa, eu tô com uma espinha aqui, tá horrível. Nossa, eu acho que eu comi de um jeito meio errado e, nossa, eu fiz a piada, falei a coisa errada na hora errada. Será que eu falei demais? Será que eu fui chata? Sabe essas noias que a gente fica? Ai, eu fui pedante, eu não devia ter falado isso. Ai, que merda. Todas essas paranoias. E aí a pessoa continuava a pira lá dela, e aí ela falava que, na verdade, o que a gente procura no outro não é algo perfeito, mas é exatamente algo na pessoa que a gente vê que nos entende, assim, ou que nos abre um espaço. E aí eu fiquei pensando nisso, e eu falei assim, caralho, é verdade. Quando eu tô buscando ou disponível para outra pessoa, ou me atraindo para outra pessoa, eu não me atraio pelo perfeito dela. Geralmente o ponto que mais me atrai é uma coisa que talvez até a própria pessoa não goste muito, sabe? Ou tipo, às vezes, sabe aquele jeitinho da pessoa que de repente escapa? O jeito dela mais cru, mais natural ali. Sabe o cheiro da pessoa quando não tá contaminado pelo perfume ou pelo desodorante? Quando você vê a pessoa acordando e ali naquele lugar, despida de tudo, é o estado mais lindo dela. Claro, a gente se apaixona pela coisa esteticamente bonita e tal, mas a gente também se apaixona pelas outras coisas. E às vezes os estados de maior conexão e encontro não é nesse lugar do mais incrível socialmente. Às vezes é no mais banal, na falha, assim, no que a pessoa às vezes fala e aí você fala assim, caralho, que gênio, que incrível você ter falado isso, ou então que bonitinho essa roncadinha na hora que você ri, sabe? Porque aí eu sinto seu cheiro, eu sei que eu tô falando com gente, eu sei que eu não tô falando com uma propaganda de sabonete, assim.
E eu fiquei com isso na cabeça essa semana e pensando nesses pontos de apaixonamento e pontos de falha ou de não perfeição, entre 1000 aspas, porque aí já é um outro, a gente pode estar aqui depois e vamos fazer isso, acho que vai ser legal. Pensar sobre o belo, sobre, né, esses outros lugares, ideais, etc. Mas o que eu tô tentando dizer é que ouvir essa fala nessa entrevista me abriu para ver, me deu a ver que talvez lembrar disso pode ajudar a gente a se ver de uma maneira um pouquinho mais generosa. Ainda mais agora que a gente fica falando pra caralho de alto amor, autocuidado, que é um assunto legal, mas é tipo, a questão é que a gente tá sempre aprendendo e esquecendo sobre como se olhar, assim. E às vezes a gente fica nessa falação e skincare, parará, e isso parece que resolve, mas não resolve porra nenhuma, porque os buracos são muito mais embaixo, assim. E eu vi essa frase me fez ver quase uma estratégia, assim, pra lembrar quando a gente tá olhando pra gente. Porque tem uma coisa, né? Não importa o quão próximo ou quão distante a gente tá do ideal de estética e tal. Claro que existem diferenças. Mas a questão é que se olhar sempre é difícil. Porque a gente não aprende a se ver. A gente aprende a se julgar mais do que qualquer coisa. Então, às vezes, conseguir se olhar e se encantar por si e olhar como, às vezes, a gente olha para o outro, inclusive como a gente olha para as falhas do outro e se permitir estados e percepção de pontos de apaixonamento, não só no outro, mas na gente também, é um exercício diário e completamente inconstante e enlouquecedor, né? Você acaba de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Lembrando que você sempre pode ouvir todos os outros episódios que estão disponíveis aqui no Spotify, sejam da primeira temporada, que fala sobre não monogamia, ou os outros episódios do Vazante, todas as aspirações e experimentações que a gente está desenvolvendo aqui. Continua com a gente e bora juntos!